Eu e o Rafael estávamos comentando, acho que comentamos com o Dr. Felipe também, que existem duas batalhas que são travadas pela polícia. Uma acontece dentro do campo, né, do campo de batalha de fato contra os criminosos. E outra é a batalha contra a desinformação, que é esse momento. O Dr. Felipe falou que esse momento aí talvez seja pior do que o confronto em si. Então, eu queria que o senhor abordasse, primeiro, depois que houve essas restrições da entrada nas comunidades, do uso de aeronaves, existia um tipo de atividade, era uma forma de operar na comunidade. E depois das restrições, vocês encontraram um terreno completamente diferente, justamente por isso que o senhor estava falando antes do vídeo. Sim. Eles tiveram tempo para se preparar. Como que era antes e como passou a ser? Então, a gente percebeu, isso está muito claro, já houve até matérias de jornal apontando isso, inclusive essas aeronaves dos canais de televisão já demonstraram a multiplicação das barricadas, né, que são obstáculos nas vias. Hoje, algumas ruas que há 2 anos, há 3 anos não tinham obstáculos, hoje eles têm. Isso faz parte de uma doutrina militar, né? Quando o cara coloca um obstáculo ali na via, ele quer que o policial pare a viatura, pare o blindado, tenha que desembarcar para tirar, e nesse momento ele é alvejado, porque tem uma cobertura de fogos ali. Então, isso é uma doutrina militar que é utilizada hoje na guerra da Ucrânia, por exemplo. Você percebe que as vias lá estão totalmente barricadas e os outros militares são atacados quando passam pelas barricadas. Então, isso se multiplicou muito. A dificuldade das operações aumentou bastante. Alguns obstáculos em vias muito robustos que nunca tinham sido vistos no Rio de Janeiro, inclusive utilizando aço de construção civil, aquela barra H, uma barra muito pesada, chumbada no chão, realmente uma obra de engenharia, a gente passou a encontrar lá no Salgueiro, em São Gonçalo, no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha. Então isso surgiu com o fortalecimento dessas organizações criminosas durante essas graves restrições à atuação da operação policial. Então é de se lamentar isso. A sociedade ela tem que se debruçar mais sobre esse assunto e entender e olhar com clareza. Se você tira a polícia de um local, isso você não precisa de pensar no Brasil. Pensa numa cidade de qualquer outro país. Olha, a polícia está proibida de entrar aqui nessa cidade, nesse bairro. O que vai acontecer? É óbvio que os criminosos vão migrar para aquela localidade porque ali não tem mais lei, não tem ordem, não tem mais a polícia. E quem sofre é quem mora nessa região. E esse trecho que vocês colocaram aqui foi um pedaço da entrevista, né? Eu falei também lá dessas barricadas que aumentaram, das dificuldades muito grandes. Aquela operação ali foi uma operação emblemática, que foi uma ação muito rápida da CORE e do BOPE. A gente conseguiu tomar o terreno no Complexo do Alemão. Mas as dificuldades elas foram transmitidas. Havia uma rajada de metralhadora .50 contra as aeronaves, alguns tiros traçantes que a gente ainda não tinha visto no Brasil, aquele tipo ali, as ruas totalmente obstruídas, dificultou a movimentação do blindado e tornou a operação mais difícil. Então eu estava falando sobre isso e nesse momento eu respondi a uma jornalista que ela perguntou, olha, mas como que vocês sabem que aquelas pessoas que estão ali no meio da rua, gritando, cobrando a polícia, elas são ligadas ao tráfico, são simpáticas ao tráfico? E foi o que eu expliquei para ela, que o trabalhador, a pessoa séria, não vai sair na rua no meio de um confronto. A pessoa pode até reclamar depois, mas ela não vai colocar a vida dela em risco enquanto está acontecendo um confronto. E, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem percebido que durante algumas operações, notadamente quando a gente está próximo a alguns pontos importantes para o tráfico, conseguindo cercar alguma liderança ou chegar a algum galpão de droga, algum ponto importante da favela, começam essas manifestações incentivadas pelo tráfico. E está claro, foi o que eu falei na entrevista, faz uma busca no Twitter, faz uma busca em outras redes sociais, observa o que está se falando nos grupos de moradores. É o traficante mandando as pessoas para as ruas. Então, normalmente, as pessoas que são mais simpáticas aos traficantes, infelizmente, elas vão para as ruas, se colocam em risco no meio de confrontos, com o objetivo de criar um tumulto na operação e permitir, inclusive, que esses criminosos fujam. Então, foi isso que eu disse naquele momento ali, rebatendo um pouquinho essa noção de que, não, é o morador ali que está incomodado com a presença policial. Negativo, a experiência nos demonstra justamente o contrário. No momento do confronto, naquele momento que está perigosa a operação, o trabalhador, o morador de bem, ele não vai para a rua. E outra coisa que nos chama a atenção é que a gente percebe que alguns desgastes da operação podem até acontecer por uma ação da polícia, que é um blindado que passa, pode esbarrar num veículo,
É uma atuação da polícia ali que às vezes tem que se abrigar no quintal de uma casa para não tomar um tiro. Mas a gente sabe muito bem também do que vem do tráfico. O traficante mata as pessoas ali, esquarteja, some com o corpo, toma a casa de quem quiser, toma a filha de quem quiser, dá rajada, joga granada e não tem uma pessoa para criticar o traficante. Bate mulher, o quarto-quebra da mulher. E por que não tem nenhuma pessoa para criticar o traficante? Porque a população que mora nessa área dominada pelo tráfico, ela não pode falar contra o traficante. Então, quando você percebe que ela só pode falar a favor, a pessoa ali que é de bem, ela acaba ficando em silêncio, evita criticar, porque ela sabe também o que acontece lá. Agora, aquela pessoa que só fala contra a polícia e finge que não existe ninguém armado, que não existe barricada, que não existe tráfico, que aquilo lá era uma maravilha, que é o que a gente vê pelas reportagens, né? O Complexo Alemão parece que era uma maravilha. São moradores da favela. Era uma maravilha e aquele caos, aquela guerra aconteceu porque a polícia foi lá. Então isso é de se lamentar. A gente percebe, infelizmente, que tem pessoas que têm outros interesses por trás disso.